canal Posso Tocar e hoje estou estreando um quadro novo, é o Teoria na Prática. Aqui nós vamos vivenciar os diversos assuntos da teoria para que eles saiam logo do papel e comecem a entrar na sua mão. Hoje o nosso tema é compasso 6x8, 9x8, 12x8, como que eu toco isso? Isso é uma angústia, né? Eu recebo várias e várias perguntas assim no canal, o pessoal pedindo socorro, assim, falando, Dani, como é que eu toco isso? Eu não sei, me ajuda. Não consigo tocar isso. Então, tia Dani veio aqui para ajudar, para tirar esse mistério, que não há mistério na verdade. A gente precisa entender o que é compasso composto. Então, seguinte, compasso composto é aquele onde a pulsação do tempo sempre traz uma sensação circular. Então isso aqui, ó, esse é o tempo, não é? Ele pode ter 2 tempos, 2 pulsos, ele pode ter 3 ou ele pode ter 4. Então vamos imaginar que ele tenha 2 tempos, ele vai ser é um círculo. Como assim, Dani? É um círculo. A sensação é esse movimento circular. Se ele tiver 2 tempos, vai ser 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se ele tiver 3, vai ser 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3. E se ele tiver 4, mesma coisa. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre isso, galera. Agora você tá falando, olhando isso, falando, ai tia, mas por que isso? De onde você tá tirando isso? Seguinte, a característica do compasso composto principal é ele ter cada nota que vale um tempo, cada tempo subdividido em 3 outras notas. É isso mesmo. Cada tempo vai ser subdividido em 3 notas. É daí que vem a sensação circular que eu tô falando. Então, olha só, se ele tem 2 tempos, se ele é binário, o que a gente vai sentir é 3 notas dentro de cada um desses tempos. Vai sentir 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sempre assim. Vai sentir 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se ele for um ternário, você vai sentir 3 notas dentro de cada um dos 3 tempos. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Simples assim. Se tiver 4, é a mesma coisa, gente. Vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa é a característica principal do compasso composto. É ele ter essa sensação circular do tempo por causa da divisão, da subdivisão ternária de cada um dos tempos. Se você for tocar isso, você vai ter que repetir basicamente essa célula aqui, olha só. Essa célula aqui, ó. Olha, essa aqui, com 3 notas. É muito comum que ela venha assim, como 3 colcheias, o tempo todo. Se ele for um binário composto, ele vai vir assim. 2 grupinhos de 3 notas. Se ele for um ternário composto, aí ele vai vir assim, com 3 grupinhos de 3 notas, ó. Simples assim. E se ele for um quaternário? Aí ele vai vir 4 grupinhos de 3 notas. Mas aí nesse momento você pode estar me assistindo e falando assim, Dani, ele vai sempre vir com 3 colcheias? Não. É que eu estou explicando 3 tipos de compasso composto, que são especificamente o 6x8, o 9x8 e o 12x8. Então, nesses 3 tipos, o denominador é o 8, né? 6x8, 9x8, 12x8. E daí é o 8. Então, o 8 é um número que representa a colcheia. Por isso que nesses 3 tipos em específico, sempre vão vir colcheias. Por causa que é 6x8, 9x8 e 12x8. Tia Daiane. Então, 6x8, 9x8, 12x8. Tô começando a entender.
É justamente por causa do 8 embaixo que sempre virão grupinhos de colcheia, porque o número que representa a colcheia é o 8, ok? Agora, qual que é o problema que eu percebo no pessoal que dá uma travada, olha essas 3 fórmulas aqui e fala, não sei como é que toca isso, sabe qual é o problema? É o número de cima da fórmula. Sim. Por quê? Porque o número de cima não indica tempo, galera. Não existe música com 6 tempos, com 9 tempos e com 12 tempos. Não é isso. Quando você vê essas 3 fórmulas ou qualquer outra fórmula de compasso composto, não só essas 3, o número de cima nunca está indicando tempo, ele está indicando a quantidade de notas. Sim, ele quer dizer que você tem que colocar 6 colcheias, 9 colcheias e 12 colcheias. Como? Nos grupinhos, ó. Se são 6 colcheias, quer dizer que serão 2 grupinhos. Tá vendo? Porque cada grupinho tem que ter 3 notas, pelo que nós já conversamos agora há pouco. Tem que ter 3 notas para caracterizar a sensação circular do compasso composto. Então, 3 notas em um grupinho, 3 notas em outro grupinho, pronto, você tem as 6 notas. Tá vendo? Ah, e aqui, 9 colcheias vão ter 3 grupos. Por que, tia? Uai, porque eu preciso ter 3 notas por grupo. 3 por grupo vai ter as 9 total. Tá vendo? 3 grupinhos com 3 notas. E o 12 por 8? A mesma coisa, só que vão ter 4 grupos. Porque cada grupo tem 3 notas. 3 vezes 4 vai dar 12. Olha só como que vem o 12 por 8. É essencialmente isso daqui. Então, a partir de hoje, eu quero que você desmistifica e tira qualquer dúvida da sua mente sobre o 6, o 9 e o 12. Não existem 6 tempos, nem 9, nem 12 tempos. O que existe são 6 notas por compasso, 9 notas por compasso e 12 notas por compasso. Aí, você pode estar me perguntando, então, quantos tempos que tem esse compasso? O 6 por 8 tem quantos tempos? O 9 por 8 tem quantos tempos? E o 12 por 8, quantos tempos tem? Eles têm, respectivamente, a quantidade de tempos igual a de grupinhos. Esse aqui tem 2 grupinhos? Tem 2 tempos. Esse aqui tem 3 grupinhos? Tem 3 tempos. E esse aqui tem 4? Tem 4 tempos, galera. Para poder ter a sensação ternária em cada tempo. Então, cada vez que você vê um grupo de 3 notas, é um tempo. Mais 3 notas, outro tempo. O 6 por 8 tem 2 tempos, então. O 9 por 8 tem 3 tempos. E o 12 por 8 tem 4 tempos. Ok? Guarda isso e assume isso como uma verdade, porque é uma verdade, ok? Não existe 6, nem 9, nem 12 tempos. Agora, vamos tocar. Como que ficaria isso? Fica assim, ó. Bem fácil. Assim, eu vou tocar o compasso 6 por 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acabou. De novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por exemplo, ou de uma outra forma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ó, de novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Viu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. É sempre assim. Eu vou pensar em 1, 2, 3. Eu vou falar 1, 2, 3. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Simples. E o 9 por 8? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí eu fiz os 3 tempos. O primeiro tempo, o segundo tempo, o terceiro tempo. Fácil. E o 12 por 8? O primeiro tempo, o segundo, terceiro e quarto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É simples. Não é difícil se você mantiver sempre essa sensação de pensar em 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa é a essência. Agora, vem os próximos desafios. Porque nem sempre as partituras de compasso 6 por 8, 9 por 8, 12 por 8 vão vir apenas com esta célula aqui, que é a célula, digamos, célula mãe, a célula principal, né? A que dá a característica. Nem sempre virão as variações dessa célula, que não são difíceis. Vejamos, olha só. Veja. Vou fazer aqui algumas das variações dessa célula.
Aqui estão elas. Olha. Célula principal. Primeira variação. Alguma delas vem com pausa. Por exemplo, essa daqui. Eu coloquei pausa na primeira. Tá vendo? A primeira colcheia veio com pausa. Pode ser uma variação. Como que eu toco isso aqui agora, Daiane? Essa primeira aqui com pausa. Em vez de tocar no 1, eu apenas toco no 2 e no 3. Eu canto, conto, 1, 2, 3 e só toco no 2 e no 3. Veja, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá vendo? Outra forma de tocar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá vendo? Não é difícil. Uma outra variação, a pausa muda de lugar, ó. Eu deixo a colcheia aqui. E aí eu ponho a pausa no meio. E volto até outra colcheia no final. Essa escrita é um pouco mais, não muito comum, né? Mas pode ser que apareça sim, pode ser que apareça. Como que toca isso, Dani? Agora você deixa de tocar o tempo 2. Vai tocar o 1 e o 3, né? Essa contagem do 1 e do 3 não toca no 2. Então vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ah, eu vou pensar o tempo todo assim? Vai, simples assim. Ou uma outra variação. Sabe o que pode acontecer? Ao invés de vir pausa aqui, eles somam as duas primeiras colcheias. Por exemplo, duas colcheias quando você soma, surge uma semínima, não é? E aí, sobra outra colcheinha lá no final. Tá vendo, ó? Uma semínima seguida de colcheia. Quando acontece isso, é quase como esse aqui que a gente acabou de tocar. É quase. A diferença é que aqui tinha uma pausa, então eu fazia silêncio na hora do 2. E nesse não tem pausa, então eu não faço silêncio no 2. Eu não toco ninguém, mas eu fico segurando. Eu faço isso aqui, segurar pelo tempo 1 e o 2. Isso, e depois só toco no 3. Veja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá vendo? Se eu for trocar de nota, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá vendo? É fácil. Pode acontecer também o inverso. Pode ser que a colcheia venha primeiro e depois venha a semínima. Dessa forma aqui, ó. A colcheia primeiro e depois a semínima. E aí, Dani? Aí quer dizer que eu toco o tempo 1 e vou tocar o 2, mas eu não toco ninguém no 3. Só que eu também não faço silêncio. Eu junto. Essa aqui, ela vale duas colcheias. Então eu junto, eu permaneço o som do tempo 2 e do tempo 3. Não é do tempo, né? É da subdivisão do 2 e do 3. Como assim, Dani? Assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá fácil, não tá? Ficou claro? Bem claro, não é? Ó, não é tão difícil. A essência, o segredo, assim, né? O macete, a gente pode falar, para você conseguir ler partituras em 6x8, 9x8, 12x8, é você estar sempre pensando nessa contagem de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sempre. Em todos os tempos você subdivide e conta 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá bom? E ó, vale dizer que quando você pensa, ah, Dani, então, quem é a nota que tá valendo um tempo inteirinho aqui? Quem que vale um tempo inteiro? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Tia Dani, vai contar quem vale o tempo inteiro? Porque assim, até então nós estamos pensando nessa unidade de movimento, é a colcheia, né? A colcheia dá movimento, a gente fica contando nela. 1, 2, 3, né? Ela é o nosso movimento. 1, 2, 3, cada colcheia. Só que quem vale o tempo completo é quem consegue reunir essas três aqui.
Qual é a figura que consegue reunir 3 colcheias dentro dela? Quem? Vamos ver se você tá bom de exercício de figuras na sua mente. Quem? É a semínima pontuada. Como assim, Dani? Assim. Simples assim. Se o compasso for 6/8, e ele tem 2 tempos, então, né? Ele pode vir escrito com 2 grupinhos de 3 colcheias, que é o que dá o movimento pra gente. Ou ele pode vir com 2 semínimas pontuadas. Por que, Dani? Porque a semínima pontuada é que consegue esconder dentro dela 3 colcheias. Então, quem vale um tempo completo? A semínima pontuada. Toda vez que você vê a semínima pontuada, você sabe que tem um tempo ali. E aí, outra semínima pontuada, outro tempo. Ela é a chamada de unidade de tempo. Ela é quem vale um tempo. Como que eu toco isso? Super fácil. Você vai pensar em contar 1, 2, 3 dentro dela, porque ela esconde as 3 colcheias, mas você não vai tocar ninguém no 2, nem no 3. Você só vai tocar no 1 e vai ficar esperando o 2 e o 3. Dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Super fácil, não é? Tá entendendo? Essa é a unidade de tempo. Ela é que soma dentro dela quem vai no tempo. Vamos ver tudo isso na prática? Eu separei aqui uma música pra gente praticar tudo isso. Que é o tema bastante conhecido de uma canção napolitana chamada Funiculi Funicular. Com certeza você já ouviu, porque é bem conhecida, é uma canção napolitana de um compositor chamado Luigi Denza. Essa canção foi composta em 1904. Provavelmente você conhece, dá uma olhada aí na partitura dela. Você vai ver que ela é 6/8, então ela tem 2 tempos. E de cara aparece uma colcheia sozinha. Na primeira, assim, pra entrar. E aí você pode estar falando, eita, mas a Daiane não falou de colcheia sozinha. A Daiane falou de 3 colcheias e não de colcheia sozinha. O que eu faço aqui? O que é isso aqui? Olha pra trás. Vê o que veio antes dessa colcheia sozinha. Veio uma pausa e uma semínima. Que semínima, tia? Uma pausa de colcheia e uma pausa de mínima. Uma pausa de colcheia e uma pausa de mínima, tá vendo? E aí, provavelmente nesse tipo de escrita você tá olhando e não tá entendendo nada. E não vai entender mesmo. Porque esse tipo de escrita fez a gente perder a visão do grupinho de 3 notas. Não dá mais pra ver 3 notas. Vamos entender o que é essa escrita? Olha só. Olha aqui, ó. Veja aqui comigo, ó. Pensa aqui comigo. Vamos calcular. Ele escreveu uma pausa de mínima, escreveu uma pausa de colcheia e deixou uma colcheia aqui. Esse é o primeiro compasso dessa música. Uma pausa de mínima, uma pausa de colcheia e a colcheia. A gente sabe que no 6/8 tem que ter 2 grupinhos de colcheias, de 3 colcheias cada um, né? 2 grupinhos de 3 colcheias. Pois, cadê elas? Eu te digo, elas estão escondidas nas pausas. Elas têm que estar escondidas, porque se não tiver, tá errada a escrita. É que o compositor escondeu aí. Pensa comigo, uma mínima. Uma mínima equivale a quantas colcheias? Uma mínima é igual a 2 semínimas. Cada semínima é igual a 2 colcheias, então é igual a 4 colcheias. Ou seja, aqui dentro já tem 4. As 3 de um grupinho e a próxima do outro grupinho. Aqui dentro, tudo aqui dentro dessa pausa de mínima. 4. Vamos seguir. Agora tem uma pausa de colcheia, quer dizer que é mais uma colcheia. E depois a última aqui. Achamos, ó. Achamos o último grupo aqui, ó. Tá vendo? Esse tipo de escrita é uma escrita não muito favorável para a leitura. Realmente, quando acontece esse tipo de escrita, onde a gente tem que ficar calculando cadê as notas, se as notas estão escondidas, é um tipo de escrita que trava a leitura. Não é o ideal. O ideal é que a gente consiga ver bem claramente onde estão. Qual era a forma mais clara? Como o compositor ou quem transcreveu essa partitura aí deveria ter feito? Deveria ter feito assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Essa seria a forma ideal que a gente conseguiria visualizar a célula. Assim, essa e assim. E aí você vai falar, uai, por quê? Porque isso aqui é a pausa de semínima. E você sabe que uma semínima com ponto vale um tempo inteiro. Então o primeiro tempo tá em pausa. Ok. Aí vamos pro segundo tempo da música.
tem uma semínima aqui, que está em pausa, e a colcheia. Aquela célula que a gente acabou de ver, onde a gente toca no 1, espera o 2 e vai tocar no 3. Só que como está em pausa, não tocaria nem essa, nem essa. Mas você conseguiu visualizar que aqui seria 1, 2, 3, e que aqui seria 1, 2, e essa começa no 3. Esse seria o tipo de escrita ideal, tá bom? Bom, nem sempre a gente encontra o ideal. Então é por isso que eu estou te mostrando também, para você poder entender. O fato é que agora, para começar a tocar isso, a gente vai contar 1, 2, 3, 1, 2, e no 3 começa a ler. Tá vendo? E aí segue para o segundo compasso da música. No segundo compasso tem aquela célula que eu acabei de falar. Essa célula aqui, né? Da semínima com a colcheia, onde a gente espera 1, 2, toca no 3. E aí veio ela de novo, ó. 1, 2, toca no 3. O tempo todo. Na primeira pauta dessa música, tá o tempo todo essa célula. Não no primeiro compasso, não no segundo, no terceiro compasso, aliás, eu esqueci, eu pulei o segundo compasso. Olha bem, o segundo compasso é uma mínima pontuada. E eu também não falei de uma mínima. Você sabe por que essa mínima tá aí? Tia, essa aula tá muita matemática. Tia, eu quero tocar, eu não quero fazer matemática, tia. Pois é. Mas calma, tem que pensar em matemática. Você tem que pensar em matemática. No começo tem que pensar em matemática, porque aí você internaliza tudo isso e depois você para de pensar e sua mente obedece. Então, pensa na matemática com a tia, não desanima. O que essa mínima tá fazendo aí no segundo compasso? Por que ela tá assim, uma mínima pontuada? Essa não tá escondendo muita coisa. O fato é que uma mínima pontuada, ela é igual a 2 semínimas pontuadas. Sim. Uma mínima não é igual a 2 semínimas? Quando ela tá com ponto, o ponto também vai para as outras, é equivalente nas outras. Essa mínima aí, ela tá somando os 2 tempos dessa música. Então, quando chegar nela, a gente vai esperar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você tá percebendo que eu tô querendo te induzir que para ler uma música em compasso 6/8, 9/8 ou 12/8, você tem que ficar pensando nesses tempinhos aqui que eu chamo de contagem? Tá entendendo? Se você já pescou isso, parabéns! É isso mesmo! Você tem que escrever. Eu, se fosse você, escreveria aí debaixo da notinha 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por quê? Para você lembrar ali depois, você escreve debaixo da sua partitura 1, 2, 3, 1, 2, 3, dentro desse compasso. Para você lembrar quantos tempos valem. Chega no próximo compasso aí, tá escrito assim, né? Uma semínima com uma colcheia. Eu escreveria 1, 2 e na terceira o 3. Você tem que pensar que cada uma dessas células vem daquela divisão das 3 colcheias. E tem 3 colcheias o tempo todo. 2 estão escondidas aqui e a terceira está aqui. Escreve. A sua leitura vai ficar muito fácil. Vamos tocar? Olha só, vou tocar a primeira pauta aqui para vocês, ó. Vou começar, hein? Eu vou contar e eu vou entrar no tempo 3, lá do finalzinho. E 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ó, você viu que do compasso 2 pro 3 e também do, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 pro 6, do 2 pro 3 e do 5 pro 6 tem uma ligadura, tá vendo? Quando tem a ligadura, eu não posso tocar a segunda nota, mas o fato de eu não poder tocar não quer dizer que eu não vou contar o tempo dela. Eu fico segurando o tempo que ela valeria ali, né? Cada uma dessas, tanto a nota Fá do terceiro compasso, quanto a nota Lá do sexto compasso, elas são, é uma semínima, então elas esconderiam 2 colcheias dentro delas. Eu tenho que contar, eu tenho que esperar 1, 2, ó. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá vendo? Com o tempo, você tem que ensinar a sua mente, o seu corpo a regularizar essa contagem, porque é bem comum no começo os alunos fazerem 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1, 2, 3 e não consegue ficar regular, firme. Tem que ficar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você tem que educar o seu corpo para conseguir emitir esse som aqui. Você tem que falar com você em voz alta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá vendo? Bem fácil, né? Dá uma olhada nessa partitura, ó. Olha aí a segunda pauta. Não tem nada de diferente assim nas células, são todas que a gente já viu. Olha a terceira pauta, as células também são todas que a gente já viu, ó. Terceira pauta, tá vendo? Tem células com pausa, mas são todas as que a gente já viu, com pausa. Tem uma novidade lá na quarta pauta. Na quarta pauta, o compasso número 3. Tem uma escrita também. Olha o que está escrito. Escreveram de um jeito que faz a gente não conseguir enxergar as três colcheias. Esse tipo de escrita é mais uma escrita que faz a gente errar. Na hora que a gente vai ler o compasso composto desse jeito aí, você erra. Por quê? Porque tá uma escrita que esconde as três colcheias. Olha como é que tá. Tem duas colcheias e duas semínimas. Olha isso aqui. Olha isso aqui. A gente não consegue ver os dois grupinhos de 3 notas. Não dá pra ver. Por que escreveram isso, tia Daiane? Pois é, porque querem complicar a nossa vida na leitura, né? Olha o que isso significa. Essa semínima aqui, ela é equivalente a 2 colcheias, não é? Uma semínima é igual a 2 colcheias. Então, eu vou escrever que tem 2 colcheias aqui dentro. Escondidinhas, mas tem. E essa aqui também tem 2 colcheias aqui dentro. Tá vendo? Escondidinhas. Só que, provavelmente, não pode tocar essa aqui. Por isso que eles colocaram uma semínima. Porque não pode tocar a segunda. Essas duas aqui, já que eu não posso tocar a segunda, então somaram em uma só. E a mesma coisa aqui. Não posso tocar a segunda, somaram em uma só. É muito costume, às vezes eles fazem isso, assim. Quem está escrevendo a partitura, já que eu não vou tocar a segunda nota, então eu só escrevo uma, eu somo o valor dessas duas. Só que eles se esquecem que esse tipo de escrita complica a nossa leitura, entendeu? O que seria o ideal fazer? Separa essa aqui, daqui, junta ela aqui, para ficar o grupinho de 3 aqui, tá vendo? E aí pega essa e coloca aqui, junta aqui. E você poderia até aqui, nesse caso, tirar essa mesmo, tira essa e deixa ela em forma de semínima. Deixa a colcheia aqui sozinha. Por quê, Daiane? Porque aí você consegue enxergar a primeira célula com 3 notinhas certas e a segunda com 2, como a gente já viu. Onde a segunda tem que esperar o tempo 2 e o tempo 3. O problema foi que emendaram essas duas, a gente perde aonde está a primeira célula e aonde está a segunda. Resumindo, como que eu conto isso, tia Daiane? Na hora que eu for tocar, como que eu faço isso? Você faz assim, ó. Da seguinte maneira. Olha. Assim. Bem fácil. Você parte do princípio que aqui é o tempo 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. Não o tempo, a subdivisão, tá? Subdivisão. 1, 2, 3. Mas aqui tem mais uma escondida. Então, aqui tem mais a próxima, que é o outro 1. Tá vendo? Não é 31, tá? É o outro 1. 1. Aqui tá o 2 e mais uma escondida. 3. Então, aqui estão os dois tempos, ó. Deixa eu apagar esse aqui daqui. Aqui tem o primeiro tempo e aqui tem o segundo tempo da música. Tempo mesmo, o primeiro e o segundo tempo. Só que aqui estão as subdivisões de cada um deles. Você vai tocar no 1, no 2, no 3. Vai apontar o 1, não vai tocar ninguém. Vai tocar no 2 de novo e não vai tocar no 3. Tá vendo? Ó, vou repetir. No 1, no 2, no 3, não toca no 1. E aí você toca no 2 e não toca mais no 3. Vamos ver como é que fica isso? Ó, vou mostrar aqui, ó. Vou tocar exatamente como tá escrito aí. Lá, mi, mi. Ficando no 1, 2, 3, 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se isso ficar mais rápido, vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá vendo? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se você educa o seu corpo para contar
e fazer a sua mão seguir essa contagem, você não erra. Não erra. Em nenhum instrumento que você colocar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lógico que essa primeira nota aí desse compasso, a nota Lá, ela tá ligada. Então, na verdade, você não vai tocar ela vai vir ligada, né? Ela vai vir do compasso anterior, ó. O compasso anterior é 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entendeu? Legal, né? Então, essas são as células principais dessa leitura aqui, ó. Eu vou tocar agora ela todinha pra você ouvir, que vai ficar fácil de perceber o 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E isso vai fundamentar toda a nossa execução. Preparado? Do começo comigo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, contando enquanto eu toco, tá bom? Você vai manter essa contagem e ver se você consegue. Se você conseguir não perder essa contagem e contando o tempo todo enquanto eu toco, você está no caminho certo e vai conseguir ler em compasso composto com tranquilidade. Ó, 1, 2, 1. Sem segredo, tia! Agora, eu quero mostrar uma música 9/8. Chega de 6/8.
Uma 9 por 8, vai. Que é um ternário composto. Tem 3 tempos composto. Veja, Jesus, alegria dos homens. Dá uma olhada nessa partitura que vai começar a aparecer aí na sua tela. Essa partitura não tem, essa em específico, quase não tem variação de célula. É aquela com 3 notinhas o tempo todo, ou então a semínima pontuada, que é aquela que preenche um tempo, é a unidade de tempo, ou a mínima, que aí ela vai valer 2 semínimas pontuadas. Pois é, gente, só tem isso. Olha que beleza! Vai chegar um momentinho lá no final da música que vai ter uma pequena variação. E isso se remete às próximas células que a gente tem que aprender. Mas eu vou tocar e vou deixar chegar essas células. Vamos ver se você vai perceber, tá? Simplesmente eu vou começar a ler, você vai acompanhar comigo. Eu vou contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá vendo? E eu vou passar essa leitura. E você vai ver como é que vai estar acontecendo. Facilmente você vai entender. Tá preparado? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Observaram? Tá lá no compasso, deixa eu ver, 31, 32, 33 é no compasso 33 e também no compasso, deixa eu ver, 41, 42, 43, no 44, é no 33 e no 44. Olha o que acontece no compasso 33, gente, que eu tenho que mostrar pra vocês. Olha só. Olha, veja, isso daqui, uma semínima pontuada, na verdade são 3 semínimas, estão empilhadinhas assim, ó. Mas não importa que estão empilhadas, isso significa que pra mim, no piano eu vou tocar 3 teclas, mas isso não muda o valor. As 3
vão ter o valor de uma semínima pontuada, ou seja, a unidade de tempo. Aquela que eu espero como 1, 2, 3, tá? Depois vem uma semínima sem ponto e aí 2 semicolcheias. 2 semicolcheias. E por fim, de novo a semínima pontuada, que são 3 notinhas aqui, mas tudo bem. Essa aqui também é 1, 2, 3. Então, Daiane, o que é isso daqui? Essa é a célula nova. Essa aqui está no segundo tempo como uma célula nova, justamente por causa dessas semicolcheias aqui. As semicolcheias, elas são a divisão de uma colcheia. Essas são as novas células que vão começar a aparecer, gente. Porque eu expliquei as variações entre as colcheias, né? Quando vem pausa, quando vem a soma de colcheia, que aí vira semínima. Pois é, mas a colcheia pode se dividir também. Ela pode se dividir em semicolcheias. E foi o que aconteceu aqui. Essa semínima esconde 2 colcheias, como a gente já conversou e você já sabe. É o 1, 2. Isso aqui é o tempo 3, que está subdividido. Tempo, não, né? É a terceira colcheia que está subdividida. Então, quando ela está subdividida, eu costumo pensar em 3E. 3E. Por quê? Porque eu falo dois fonemas, né? 3E. 3E. Aí isso me induz o corpo a falar 2 notas, a tocar 2 notas. Tá. 3E. E não é só 1, 2, 3. 1, 2, 3E. 1, 2, 3E. Tem que aprender a contar rapidinho, porque você tem que dividir. O que tá errado é se você fizer 1, 2, 3E. 1, 2, 3E. Porque aí você fez o 3 e o E serem mais uma unidade de movimento. 1, 2, 3E. É como se fosse 4. 1, 2, 3, 4. Não pode. Tem que chegar no tempo 3 e contar rapidinho. 1, 2, 3E. 1, 2, 3E. 1, 2, 3E. Porque você não pode perder o círculo, né? 1, 2, 3E. 1, 2, 3E. 1, 2, 3E. Então esse compasso aí, o 33, eu vou tocar de novo pra você ouvir, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3E. 1, 2, 3. É isso. Com a minha mão esquerda junto. 1, 2, 3, 1, 2, 3E. 1, 2, 3. Tá vendo? 1, 2, 3, 1, 2, 3E. 1, 2, 3. Tá vendo? Show de bola, né? Olha agora o compasso 44. É praticamente a mesma coisa, mas de uma outra forma. Aqui, ó, essa célula aqui do tempo 2, no 44, está diferente. Veja, observa aí, ó. Olha. Primeiro apareceu aqui só 2 notas juntinhas, né? Isso aqui. Aí depois veio isso aqui, ó. Peraí. Veio assim, né? 2 semicolcheias, uma colcheia e outra colcheia. Veio assim agora. O que é isso? O que eu acabei de falar. A primeira colcheia se dividiu. 1E. A segunda tá aqui e a terceira tá aqui. Normal. 1, 2, 3. 1E, 2, 3. 1, 2, 3. 1E, 2, 3. 1E, 2, 3. Tá vendo? E depois veio 2 notinhas aqui para tocar aqui no terceiro tempo, como a gente fez no 33. Então, como é que fica isso? Como é que toca esse compasso 44? Ele fica assim, ó, vou tocar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Um pouco mais rápido. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Legal, não é? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí continua. Show, né? Por aqui a gente vê que falta você compreender, quer dizer, falta, talvez você já sacou, que a célula de 3 notas, né, que é essa base, que é essa unidade do compasso composto, que traz essa característica do movimento circular, essa célula de 3 notas também pode se dividir. Então ela pode gerar variações pela divisão, seja da primeira colcheia, da segunda colcheia ou da terceira colcheia, ou de todas elas. Olha só, pode ser que você encontre assim, ó. Veja. Assim. Vou desenhar aqui.
Olha só. Tchanan, tchanan, tia. Aqui. 1, 2, 3 e. Eu subdividi a terceira. 1, 2, 3 e. Aqui, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Eu subdividi a segunda. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E aqui eu subdividi a primeira. 1 e 2, 3. 1 e 2, 3. O que você tem que desenvolver é essa habilidade de contar mais rapidinho. 1 e 2, 3. 1 e 2, 3. Ou aqui, 1, 2, 3 e. 1, 2, 3 e. E aí volta no que eu falei agora há pouco. Você tem que contar. Se você contar, se você escrever essa contagem aí de baixo, se for necessário, escreve, não tem problema nenhum. É uma estratégia de estudo, então tá valendo como estratégia de estudo, para você pensar nesse ritmo e conseguir fazer essa leitura. Pode ser que apareça também, galera, assim, ó. Olha só, olha só. Como assim, Dani? Que é isso? Ó, a divisão da segunda e da terceira. A primeira só que não ficou dividida. 1, 2 e 3 e. 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 E lembra que eu falei? Não vale ficar 1, 2 e 3 e. Não vale, porque aí você acabou criando 5 pulsos. 1 e 2 e. Não. 1, 2 e 3 e. É 1, 2, 3. 1, 2, 3. O E, esse E que a gente emite, ele não cai na cabeça do tempo. Ele cai no impulso, no ar, ó. 1, 2 e 3 e. Se você fizesse de maneira bem lenta para ficar claro, seria 1, 2, 3. O tempo, ele tem esse chão assim e ele vai pro ar, para voltar pro chão e pro ar, tá vendo? O pulso, essa pulsação tem duas partes, que é o apoio e o impulso. Apoio e impulso. Apoio e impulso. O E sempre cai no impulso, na hora que a mão tá no ar. 1 E, 2 E, 3 E. 1 E, 2 E, 3 E. Os alunos erram quando eles vão fazer o E também no apoio. 1 E, 2 E, 3 E. Não pode. O E, essa subdivisão, é no impulso. 1 E, 2 E, 3 E. 1 E, 2 E, 3 E. Lembra disso? No ar. Então, nesse caso aqui, 1, 2 E, 3 E. 1, 2 E, 3 E. 1, 2 E, 3 E. Por isso que fica mais rapidinho, tá bom? E, por último, pode ser que você veja essa célula aqui, ó. Vou tentar encaixar ela aqui. O que é isso, tia Dani? É a célula em que todas estejam divididas. 1 E, 2 E, 3 E. 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 Se você estiver preparado para isso, acabou. Acabou a sua dificuldade de ler em 6x8, 9x8 e 12x8. Acabou. Simples assim. Olha só, vou deixar um trechinho aqui, vou ler um trechinho de uma outra música para vocês, que é bem conhecida, e é num 12x8, num quaternário, 12x8, 4 grupinhos de 3 notas, onde aparece um monte dessas subdivisões ali, ó. Eu vou ler o começo e vocês vão gostar, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
Conhece a música? Com certeza você conhece, tá vendo? E olha, veja, não é difícil de ler. O que é difícil é você interiorizar essa contagem, esse 1, 2, 3, 1, 2, 3. E eu sei que é difícil, não é fácil. No primeiro momento não é fácil mesmo. Mas você precisa se esforçar para ter essa repetição e para conseguir fazer isso, assim, é por erro e acerto, é mesmo. A gente vai errar, a gente não consegue fazer isso em voz alta no começo, mas não desanime, tente, porque toda a dificuldade, toda a estranheza que possa surgir na leitura desses 3 compassos que eu falei, 6 por 8, 9 por 8 e 12 por 8, vão desaparecer. A
grande habilidade está em você, em conseguir sentir esse movimento de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou de subdividi-lo. 1, E2, E3, E1, 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 E2, E3, E. Show? Gostaram? Aqui estão as minhas dicas para vocês, ó. Agora já fiz a minha parte. Coloquei tudo aqui em prática. Agora é com vocês. Tem que chegar em casa, tem que pegar suas partituras nesses compassos, malhar em voz alta e se divertir também. Porque vai ser gostoso, você vai perceber que você vai começar a conseguir e vai ser muito legal. Tenha prazer nesse processo, tá bom? Curta esse processo. E lembre, não é tudo num único dia, né? Aos pouquinhos você domina e lê a música toda. Tá bom? Se você gostou, comenta aí embaixo. Eu quero saber se você gostou, se te ajudou, se não te ajudou, se ficou ainda alguma coisa meio em dúvida, se você precisa de mais esclarecimento. Tira foto das suas partituras que estão ainda com dúvida, posta aí. Quero saber. E assim a gente vai crescendo o canal aqui, vai ajudando com que tenha temas cada vez melhores para te socorrer, né? Compartilha também com quem você acha que vai ajudar. Manda, esparrama para todo mundo. Vamos ajudar a música a crescer aqui, tá bom? Então, até os próximos Teoria na Prática.